Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é dia 20 de julho, segunda-feira, e nós finalizamos aquele conteúdo passado com aquele trabalho, não é? Vocês fizeram aquelas atividades, consegui ter uma ideia de em que nível vocês estão, e vocês estão indo bem, graças ao esforço de vocês. Continuem assim. Hoje nós vamos dar uma pausa no nosso livro tradicional, no nosso livro didático, e vamos para o livro de atividades complementares. Isso aí. Tia, por que nós vamos para o livro de atividades complementares agora? Porque a gente acabou de finalizar um capítulo e para dar um pouco de ar fresco, não é? Para todos nós, vamos estudar uma coisa que o livro de atividades complementares traz, que faz toda a relação com o que a gente acabou de estudar, que é plano cartesiano, certo? Então, nós estudamos plano cartesiano, estudamos equações do primeiro grau com duas variáveis. Hoje nós não vamos resolver equações com duas variáveis, certo? Mas nós vamos ver mais uma aplicação do plano cartesiano. Ou seja, essa é uma aula adicional, é um conhecimento a mais que vamos agregar, não é? Nessa bagagem, perfeito? O conteúdo que a gente vai ver hoje é na página 45. Então, acompanhem na página 45 do livro de atividades complementares e vamos lá, não é? A partir da página 45 desse livro, ele fala sobre vários temas sobre matemática bem interessantes. E começando por transformações de polígonos no plano cartesiano. Pois é, a gente viu que o plano cartesiano serve para a gente fazer cálculos, para a gente calcular equações com duas variáveis do primeiro grau. E hoje nós vamos ver que o plano cartesiano também serve para a gente desenhar polígonos. Isso aí. Hoje eu vou tentar desenhar aqui, certo? Mas eu tenho certeza que vocês vão entender todo o processo, ok? No livro mesmo, ainda na página 45, ele dá um exemplo. Dá um exemplo de desenhos no plano cartesiano, certo? Eu vou explicar para vocês. Eu fiz o mesmo exemplo, esse aqui de cima, ó. Esse mesmo exemplo aqui é o que eu vou fazer aqui agora nesse plano, ok? É exatamente o mesmo. O que eu vou fazer é explicar para vocês o processo de se fazer um desenho no plano. Para começar, o que são polígonos? Vocês lembram? Vocês já viram? Olha lá, 6º ano, mandando lembrança. Polígonos, galera, são figuras geométricas que possuem vários lados. Poli, do grego, significa muitos. E essa outra parte, né, significa lados. Então, muitos lados. Então, um quadrado é um polígono. O que mais? Um triângulo. Um círculo é um polígono? Não. A gente vai ver ele separadamente. O círculo a gente sempre vê separadamente, ok? Por que ele não é um polígono? Porque ele não tem muitos lados. Ele tem só ele tem apenas... Ele é um pouco diferente. Vamos ver separado, ok? Então, vamos lá. Como que eu desenho polígonos no plano cartesiano? Primeiro, eu tenho que ver as coordenadas que a questão me dá. E as coordenadas que essa questão me dá são essas coordenadas aqui. Percebem que eu escrevi aqui vários pontos, que também tem no livro? Então, esses pontos aqui são os que vão me direcionar para que polígono eu vou desenhar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar cada ponto desse, certo? Então, vamos começar? Primeiro ponto é o ponto A. O ponto A é 2 e 4. Vocês já sabem localizar pontos no plano cartesiano, não é? Como que eu localizo esse ponto, 2 e 4? Então, galera, vocês sabem que as coordenadas são separadas por uma vírgula, não é? Assim como está aqui. E o que tem antes, o que
antes da vírgula é o número que a gente vai localizar na reta x. E o que tem depois da vírgula é o que a gente vai localizar na reta y. Então, vamos lá. Se o A é 2 e 4, o 2 vem primeiro. Se o 2 vem primeiro, eu tenho que achar o 2 na reta x. Quem é a reta x? É a reta horizontal. Essa é a reta x. Onde está o 2 na reta x? Está aqui. E o 4, logicamente, na reta y. E a reta y é reta vertical. Onde está o 4 aqui? Está aqui. Agora, o que a gente faz? Liga esses pontos. Vamos lá. Ok. Primeiro ponto, a gente encontrou. Detalhe, é muito interessante a gente dizer o nome desse ponto. Quem é esse ponto? É o ponto A. Por que é importante a gente falar quem é esse ponto? Porque lembram que a gente vai fazer um desenho nesse plano? Então, a gente tem que saber por onde a gente vai começar a fazer as linhas, certo? Então, ponto A, muito importante a gente escrever isso. Vamos para o ponto B. O ponto B é 2 e menos 4. 2 na reta x, porque ele vem primeiro, está marcado aqui já, né? E menos 4 na reta y, que é a reta vertical. Onde é que está o menos 4? Lembre-se, é menos 4, menos 4, não é 4. Se fosse 4, era aqui no mesmo ponto do A, não é? Mas é menos, então aqui, ó, embaixo do zero. Menos 4 está bem aqui. Vamos lá desenhar esses traços. Ok. Aqui temos, então, o ponto B. Está um pouquinho torto, né? Vamos ajeitar. Para não ficar tão feio, né, o desenho. Melhorou um pouco. Ponto C. No ponto C, ele é 6 e 6. 6 na reta x e 6 na reta y. O 6 na reta x é esse ponto e o 6 na reta y é esse. Vamos ligar esses pontos. Isso é mais fácil de fazer no caderno, galera, por conta das linhas, não é? Aqui na lousa, ó, não tem linhas, então fica mais difícil da gente fazer bem retinho. Mas no caderno é muito mais fácil. Ok? Ponto C. O ponto D é ponto 0 e 0. Galera, qual é o ponto 0 e 0? É exatamente a origem. É exatamente o ponto central no plano cartesiano, ok? Então, esse aqui, ó, exatamente no meio, é o ponto D, 0 e 0. Ponto D, perfeito? Agora, vamos usar o ponto E. O ponto E é 6 e menos 4. Vamos lá, 6 e menos 4. O 6 é no x, tá aqui. E o menos 4 é no y, tá aqui. Vamos ligar esses pontos. Vamos deixar o mais reto possível, não é? Esse é o ponto E. E por fim, agora vamos para o último ponto, que é o ponto F. No ponto F é o ponto 8, que está aqui. Ou seja, porque ele vem primeiro, então é na reta x. Ponto 8. E o menos 2, se ele vem depois, reta y. O menos 2 é aqui embaixo do zero. E agora vamos ligar o menos 2 a 8. Pronto. Esse é o ponto F. Pronto, a gente localizou todos esses pontos. O que a gente faz agora? Vamos ligar esses pontos e ver que polígono é esse. Vocês já sabem, né, que polígono é esse, porque é o mesmo exemplo do livro. E vocês estão vendo que é um hexágono irregular, né, porque ele não é perfeitamente, não tem todos os lados perfeitamente iguais. Então, como eu ligo? Eu ligo daqui para cá. Por quê? Porque esse é o ponto mais próximo, certo? Do D para o B, porque é o mais próximo também. Do B para o E. Do E para o F. Do F para o C. E do A para o C. Pronto, essa é a figura.
Você pode perguntar, tia, mas você falou que a gente tem que ligar na sequência A, B, C, D. Bom, é importante a gente dizer os pontos, né, para a gente saber se orientar, mas se a gente for ligar do A para o B, do B para o D, vai ficar uma figura completamente estranha. O ideal é que vocês liguem os pontos que estão próximos, né? O mais próximo, que é mais lógico no caso. Perfeito? Mas mesmo assim é muito importante colocar o nome, né? As letras nos pontos, para a gente saber quem é ele. Perfeito? Então, é super fácil desenhar no plano cartesiano, né? É só dizer as coordenadas dos vértices. Então, vocês lembram que são vértices? Os vértices são esses pontos mesmo de cada figura. Justamente isso. Então, agora vamos seguir para essa próxima parte do livro, que ele fala de simetria de polígonos. E ele vem falar um pouco mais aqui do outro lado, que a gente vai ver agora. Bom, vocês sabem o que é simetria? Vocês lembram o que é simetria? Bom, galera, eixos de simetria é quando a gente traça esse eixo em alguma figura e os dois lados são iguais. Ou seja, a gente pode fazer um efeito de espelho, certo? Vamos lá. A nossa mão tem algum eixo de simetria? Não, não é. Se eu traço um eixo no meio da minha mão, vamos lá, vou fazer com pincel. Se eu traço um eixo no meio da minha mão, um lado não é igual ao outro. Não é. Vamos traçar outro eixo de simetria. O lado de cima não é igual ao lado de baixo. Então, a mão não tem nenhum eixo de simetria. Vamos lá, vamos pensar agora na borboleta. Uma borboleta, ela tem algum eixo de simetria? Tem. O eixo do meio, não é? Se eu traço em um desenho de uma borboleta um eixo exatamente no meio, um lado é igual ao outro. Existe um eixo de simetria. Ok? Vamos lá ver nas figuras geométricas. Eu desenhei aqui algumas figuras, no livro tem outras, mas vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo, um quadrado e um triângulo de novo. Mas vamos lá. Qual é a diferença entre esse triângulo e esse triângulo? Esse aqui. A diferença é que esse triângulo aqui não possui todos os lados com a mesma medida. Vocês podem perceber, ó, que a medida dessa linha de baixo do triângulo é menor do que a linha dos lados, não é? Então, ele não tem todos os lados iguais. Já nesse triângulo aqui, ó, ele tem todos os lados iguais. Ou com medidas aproximadas, né? Que eu também não fiz com uma régua, então não necessariamente ele vai ter todos os lados perfeitamente iguais. Ok? Vamos lá. O triângulo, o que não tem todos os lados iguais, ele tem algum eixo de simetria? E aí? Tem, não é? Quantos? Se eu traço um eixo daqui para cá, esse lado aqui é igual ao outro lado. Então, ele tem um eixo de simetria. Ele tem mais algum eixo de simetria? Não. Se eu traço uma reta daqui para cá, o lado de cima não é igual ao lado de baixo. Se eu traço uma reta daqui para cá, ó, também não vai ser igual, não vai ter uma simetria, perfeito? Vamos agora para o quadrado. O quadrado tem eixo de simetria? Tem, não é? O que é lógico, né? Que é esse aqui, não fiz exatamente no meio, mas vamos lá considerar, não é? Então, um lado é igual ao outro lado. Então, esse é um eixo de simetria. Tem mais algum eixo de simetria no quadrado? Tem. Quando a gente traça daqui para cá, é outro eixo de simetria, não é? E agora, galera, vamos lá para a próxima figura que tem aqui no livro. Eu quero mostrar para vocês essa figura aqui, ó. Observem no livro de vocês essa figura. Esse aqui não é um quadrado, certo? Ele é um retângulo, não é? Ele também tem dois eixos de simetria, perfeito?
Agora vamos para o triângulo que tem todos os lados iguais. Quantos eixos de simetria esse triângulo tem? Vamos lá? Esse eixo de simetria, né, que é o que vocês já sabem. E tem mais alguns. Vamos ver quais são? Quando eu traço um eixo daqui para cá, eu tenho que um lado vai ser igual ao outro. Então, esse é mais um eixo de simetria. Quando eu traço mais uma reta daqui para cá, eu tenho outro eixo de simetria. Então, no triângulo que tem todos os lados iguais, ele tem 3 eixos de simetria, perfeito? Perfeito! Então, entendemos já o que é simetria. Vocês já sabem responder essa pergunta, né? Sabem perguntar, o que é simetria? Vocês já sabem que é a ideia de se passar um traço no meio, em algum eixo de uma figura e ter os dois lados iguais. 2 ou mais, não é? Ok? Perfeito! Vamos agora para a última parte dessa aula, que é a mais importante da aula de hoje, para fazer os exercícios do livro de atividades complementares, certo? Porque nas atividades dele, o que ele mais cobra é essa parte aqui do estudo do círculo. Ok? Vamos lá, eu falei para vocês que o círculo não é um polígono, e realmente não é. Ele a gente estuda de forma separada, sempre, sempre. Porque o círculo é um corpo redondo, perfeito? O que é um círculo? O que é, na verdade, uma circunferência? Vamos lá, tinha, mas não é igual? Círculo e circunferência não são duas coisas iguais? Não. Vamos lá. O círculo, gente, é esse desenho que eu fiz aqui com o pincel. Isso é um círculo. Uma circunferência é toda essa parte de dentro, certo? Opa, eu acho que eu falei trocado. Para tudo. Para tudo, vamos lá. O círculo é a parte de dentro, perfeito? Eu falei trocado mesmo. O círculo é a parte de dentro. Parte de dentro. E a circunferência é isso que eu desenhei, perfeito? Peço desculpas se eu confundi um pouco vocês, mas é isso, gente. A gente acaba falando muitas coisas e acaba trocando mesmo. Então, a circunferência é isso aqui. Então, vamos escrever, né? Para a gente não confundir mais. Circunferência. Isso é a circunferência. E o círculo é o quê? Parte de dentro. Círculo. Ok? Vamos lá agora para a parte aqui do livro que fala de circunferência, para vocês verem. Percebam que ele fala bem detalhadamente sobre esse assunto. Nós vamos ver aqui de uma forma bem mais resumida, principalmente por quê? Por conta do tamanho da lousa, certo? Então a gente vai ver de forma bem mais resumida e também por conta do tamanho do vídeo, para não ficar muito grande. Vamos lá. A circunferência, ela tem vários elementos, galera. Muitos elementos importantes. Primeiro, as linhas que ligam uma extremidade do círculo à outra podem ter vários nomes, certo? Toda vez que eu traço uma reta entre uma extremidade do círculo e a outra extremidade, eu estou fazendo uma corda, certo? Corda. Pronto, eu tracei uma reta entre uma extremidade do círculo e a outra. Eu fiz uma corda. Fiz outra corda. E se eu passar uma reta entre uma extremidade e a outra do círculo, só que passando exatamente em cima do ponto central? Vamos lá. Que foi o que eu fiz agora. Isso é uma corda? Mas não é somente uma corda, não é uma corda qualquer. Isso aqui é o diâmetro do círculo, o diâmetro, certo?
Vocês talvez já ouviram esse nome. O diâmetro, galera, é justamente o tamanho do círculo quando eu passo uma reta exatamente que passe pelo centro desse círculo, perfeito? Então, isso é o diâmetro. Isso aqui é o diâmetro. Feito? Tem mais um elemento do círculo que é muito importante. Toda reta que ligue o centro a uma extremidade do círculo é o raio do círculo. Por exemplo, daqui para cá. Essa parte aqui, entre o centro do círculo e uma extremidade, é o raio. Sempre vai ser o raio. Perfeito! Então, a gente já aprendeu sobre os elementos do círculo, né? Agora vamos fazer cálculos. Isso aí! Vamos lá, galera! Antes de fazer o cálculo, é muito importante vocês saberem uma coisa. O círculo é uma coisa, e a circunferência, né? São coisas tão interessantes que, percebam só, toda vez que eu medir quantos centímetros tem essa roda azul? Pronto, vamos dizer que eu medi quantos centímetros, eu peguei uma trena e medi quantos centímetros tinha a circunferência, certo? Que é essa parte azul aqui. Deu tantos centímetros, não sei quantos, deu X centímetros, perfeito? Se eu pego esse valor e divido pelo tamanho do diâmetro, sempre vai dar 3,14. Sempre. Em qualquer círculo. Pode ser um círculo bem pequenininho e pode ser um círculo bem grandão. Olha só que coisa interessante. Se eu divido o comprimento, né, o tanto em centímetros da circunferência pelo diâmetro, se eu divido esses dois valores, vai sempre dar 3,14. E como que a gente chama esse número? A gente chama de pi. Isso. Vocês já ouviram falar de pi? É um número muito falado, não é? Bom, galera, pi é representado por essa letra. Pi é uma letra grega, certo? Que é essa letra aqui. E o pi é igual ao perímetro. Perímetro de uma figura é justamente a medida de tudo que cerca ela, certo? De toda a redondeza dela. Dividido pelo diâmetro, que é essa reta que passa exatamente pela origem do círculo. Não pode ser essa medida aqui, também não pode ser essa medida aqui. Tem que ser o diâmetro, que é a corda que passa pela origem do círculo. Perfeito? Quando eu divido esses dois valores, dá sempre 3,14. Mas detalhe, pi é um número irracional. Por quê? Que ele é um número irracional? A gente chama pi de 3,14, mas na verdade ele nunca é um número exato. Nunca é 3,14 exatamente. Ele é um número infinito. Ele tem dízimas periódicas infinitas. 3,14, depois do 14 tem muitos outros números, tem muitas outras dízimas periódicas. Por isso ele é um número irracional, certo? A gente costuma chamar ele de 3,14 e pronto para facilitar os cálculos, para a gente fazer cálculos aproximados, perfeito? Mas, muitas vezes, os livros consideram só 3, não é nem 3,14 não. O que é uma coisa que eu não gosto, certo? Então, muitas vezes consideram só 3, mas o melhor é que considere 3,14, perfeito? Então, π é a divisão do perímetro pelo diâmetro. Com isso, a gente pode descobrir a medida desse círculo aqui, ó, a medida do diâmetro, na verdade não do diâmetro também, mas principalmente da circunferência, fazendo cálculo simples, certo? Se o π é igual ao perímetro dividido por diâmetro, quanto é que é o perímetro? O perímetro é o π vezes o diâmetro, certo? Vocês já sabem trabalhar com frações, não é? Então, é justamente isso. Então, vamos lá. A circunferência
como é que a gente faz a equação dela? É essa equação aqui. E o que é esse C aqui? É a circunferência, que é a mesma coisa que o perímetro, certo? Mas só que a gente chama de C. Perfeito? Então, a circunferência, não é? A circunferência, se eu quiser medir ela em centímetros, é igual a 2 vezes o π, 2 vezes o π, ou seja, 2 vezes 3,14, vezes R. Quem é R? Quem é esse R aqui? É o raio. Por que 2 vezes, então? Porque se eu fizer 2 vezes o raio, é o quê? É o diâmetro. 2 vezes o raio é o diâmetro, certo? Por isso que é 2 vezes π vezes R. E a área do círculo, se eu quiser saber quanto mede essa área aqui, é π vezes R ao quadrado. Então, são equações simples, não é? Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo. Vamos fazer o exemplo agora. No meu exemplo, tem dizendo assim: vamos supor que o raio de um círculo seja 4,2 centímetros. Então, vamos supor que o raio de um círculo seja 4,2 centímetros. Então, o raio é igual a 4,2 centímetros. Aí ele quer saber qual que é a medida da circunferência. Qual que é a medida em centímetros da circunferência? Como que eu faço para descobrir isso? Coloco esse valor na equação da circunferência. Como é que eu faço isso, então? Repito C, que é o que eu quero descobrir, igual. Repito 2. Repito π, só que quem é π? Quem é π? π é 3,14 vezes π, que é 3,14, vezes o R. Quem é o R? Que é o raio. A minha questão disse que era 4,2.